Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Rosineia e hoje a gente vai falar da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos ocorreu em 1776. Os Estados Unidos era formado de 13 colônias. Essas colônias eram da metrópole da Inglaterra, né? Então, a Inglaterra colonizou essa parte da América e formou-se as 13 colônias, na qual mantinha-se a exploração nessa região. Mas para a gente entender um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos, a gente vai falar antes sobre a colonização desse país. Então vamos lá, gente. A Inglaterra, ela demorou um pouquinho mais que Portugal e Espanha para começar a colonizar a América. Então nós temos aí ela chegou posteriormente e formou-se as 13 colônias, que aqui nós temos as 13 colônias que hoje correspondem aos Estados Unidos. Essas 13 colônias, elas eram divididas de forma diferenciada. Então, nós temos aqui, ó, a colônia do norte, as colônias do norte, em rosa, né? Em amarelo, nós temos as colônias do centro e em verde, as colônias do sul. Essa colonização, ela aconteceu também de forma diferenciada. Essas pessoas, elas vieram para essa região para fugir da crise econômica que acontecia na Europa e também por perseguições religiosas, para poder ter o direito a suas crenças, né? Frequentar a religião na qual achava conveniente. Então, a maioria desses povos eram protestantes. A colonização da América do Norte, ela foi diferente da colonização do Sul, né? A colonização do Norte, ela foi a de povoamento, na qual consistia no trabalho assalariado, agricultura familiar, produtos de uso interno, na qual não vendia de forma externa, então, e diferente das colônias do sul, na qual foi a colônia de exploração, onde consistia a monocultura, grandes propriedades e escravista e a exportação, é claro. Essa colônia do sul, os principais produtos foram o algodão e o tabaco. Então, nós temos aqui algumas diferenças da colonização da colônia do norte e da colônia do sul, né? Então, essas colônias do norte aqui ganhou uma independência um pouco maior e na qual conseguiu alguns ideais maior que vai influenciar muito na independência dos Estados Unidos. Como eu disse anteriormente, a Inglaterra demorou um pouco mais do que Portugal e Espanha para colonizar a América. E isso começou a acontecer principalmente no século XVII até o século XVIII. Eram peregrinos puritanos, também chamados de pais peregrinos, né? A região demorou um pouco, né? No primeiro momento contava apenas com 1.900 habitantes. Já em 1775 contava com bem mais, né? Uma população bem maior, com 2.418.000 habitantes. E como eu disse, dividido em 3 partes, norte, centro e sul, e cada uma delas possui um perfil econômico, humano, geográfico e sociopolítico específico. Vocês viram que a do norte era a colônia de povoamento e a do sul de exploração. Produção do norte, familiar, produto interno, variedades de produtos. Já do sul, monocultora, que é mono, produto mais único, né, que é o tabaco e o algodão, escravista e grandes propriedades. Então, nós temos aqui. E até o século XVIII, essa população não era tão explorada. Então, a gente vai entender por que prevaleceu até esse momento e por que depois houve esse processo revolucionário para a independência. Aqui nós temos ingleses na América, né? Como eu disse, eram protestantes. Aqui nós temos uma imagem na qual eles estavam indo para a igreja. Aqui embaixo tem a fonte, caso vocês queiram conferir. Essas colônias do norte, eles
trabalhavam muito e a única coisa que eles faziam era o tempo para ir para as igrejas. As reuniões festivas dos colonos aconteciam no momento da construção de algum celeiro, ou seja, misturava o lazer com o trabalho. Uma das principais características dos colonos foi a ética ao trabalho. Aqui nós temos o famoso comércio triangular. O que é isso? É o comércio que tem 3 pontos. No caso, esses 3 pontos seria a América do Norte, aqui, né? A Europa e a África, né? Então, nós temos 3 continentes aqui, ó. A África mandava os escravos, mandava escravo para Virgínia e também aqui para as Antilhas, né? Já que aqui tinha uma grande produção de cana-de-açúcar, né? Na qual se produzia muito açúcar. E as Antilhas mandava para a colônia do Norte, Melaço. Também daqui ia escravos também, né? Das Antilhas e depois era encaminhado até a América do Norte. E a América do Norte fornecia para a Europa peixes, cereais, entre outros. Os produtos, a matéria-prima em si, né? E a Europa, por sua vez, mandava para a América do Norte os produtos manufaturados, tecidos, depois vinha das Antilhas o melaço, entre outros. Então, nós temos aqui esse famoso comércio triangular, na qual cada um oferecia o que tinha, né? E é claro que essas colônias aqui, tanto da América quanto da África, foram as mais exploradas pelos países da Europa. No caso, nós estamos falando especificamente aqui, né, da Inglaterra, né? Aqui em cima, a Inglaterra. Então, esse é o famoso comércio triangular. Então, nós temos aqui, agora a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, os fatores que influenciaram a independência dos Estados Unidos, e um dos principais fatores que nós temos aqui, ó, é a influência do iluminismo. Então, o que era o iluminismo? Iluminar o homem contra sua própria ignorância. O que quer dizer isso? É que o ser humano adquira conhecimento. E as ideias do iluminismo eram liberdade, igualdade, o direito de expressão e, é claro, o direito à política, né? Então, as pessoas, baseadas nas ideias iluministas, elas cansaram de ser exploradas pelas metrópoles e busca a sua própria independência. O outro motivo foi a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu de 1756 a 1763, na qual a Inglaterra e a França disputavam por territórios, né? E esse conflito gerou muitos prejuízos. Mesmo a Inglaterra tendo vencido, então a Inglaterra ganhou a Guerra dos 7 Anos, mas mesmo assim houve muitos gastos e esses gastos militares foram cobrados, é óbvio, das colônias e principalmente das 13 colônias, né? A Inglaterra começou a cobrar taxas, impostos e fizeram algumas leis. Então, entre algumas leis, nós temos aqui, ó, a lei do açúcar, na qual os colonos poderiam comprar só o açúcar vindo das Antilhas, na qual os impostos eram maior. A lei do selo, na qual tudo que chegava, jornais, cartas, entre outros, tinha que ter o selo da Inglaterra, automaticamente se beneficiava em cima disso. E posteriormente nós temos aí, ó, a lei do chá, essa lei na qual os Conselhos das Índias ganhou benefício em cima e manteve-se o monopólio. Isso tudo aqui, ó, gerou muito descontentamento. Então nós temos aí na qual gera descontentamento entre os colonos. E o que eles fizeram? Uma madrugada, eles se vestiram de índio e jogaram um carregamento que vinha para as 13 colônias, jogaram esse carregamento todo no mar.
esse conflito aí é chamado de Festa do Chá de Boston, né? Na qual eles se vestem de índio e jogam esse carregamento de chá no mar. Isso gerou uma polêmica muito grande, já que vocês sabem que a Inglaterra ela tem a famosa Hora do Chá, né? Na verdade, não sei se é Hora do Chá o nome, na qual eles têm como isso como algo muito sagrado. E depois desse confronto aí, houve a Lei dos Intoleráveis. Lei dos Intoleráveis, na qual o posto de Boston foi fechado, eles precisaram pagar os prejuízos, indenizar, né, os prejuízos. Isso foi gerando cada vez mais protestos. Gerando cada vez mais protesto, a situação foi se tornando cada vez mais difícil. E no segundo momento, aqui nós temos... Então, aqui no segundo momento, nós temos os processos revolucionários, né? Na qual teve-se o primeiro congresso na Filadélfia, em 1764. E é claro que a Inglaterra não tinha nenhum interesse na independência das 13 colônias, então não teve acordo, não separatista, né? E por fim, aqui nós temos o segundo Congresso de Filadélfia em 1775, na qual conseguiu-se avanço, né? Então, nós temos aí o começo da separação, a independência dos Estados Unidos, a separação das 13 colônias da metrópole, que era a Inglaterra. O processo de independência começou, né? Os Estados Unidos começa a sua independência em 1775, e é claro que todo o processo de independência demora muito tempo para ser reconhecido, e é claro que a Inglaterra não aceitou esse processo de imediato. Então, houve uma guerra entre a América do Norte, né, os Estados Unidos e a Inglaterra. E esse conflito perdurou por alguns anos, e por fim, os Estados Unidos conseguiu vencer a Inglaterra com o apoio da França, e daí o apoio e a aceitação dos ingleses à independência dos Estados Unidos. Os principais líderes da independência dos Estados Unidos: George Washington, que vocês viram anteriormente, que ele era um grande fazendeiro das colônias do Sul, e ele foi líder das tropas americanas. E posteriormente, o primeiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que redigiu a Declaração de Independências, e Benjamin Franklin, que buscou apoio na França e na Espanha para a independência dos Estados Unidos. Aqui nós temos a primeira Constituição dos Estados Unidos, né, após declarar a independência. Os Estados Unidos fez a sua primeira Constituição também da América, né, do país independente, que foi os Estados Unidos. Então, a primeira Constituição da América após a independência. Aqui está escrito assim: nós, povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral, assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes. Promulgamos e estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América. A Constituição dos Estados Unidos foi dividida em 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Primeira nação presidencialista, na qual é uma democracia constitucionalista, né? Constitucionalista representativa, Constituição presidencialista, né? Mas essa Constituição não garantiu os direitos a todos, né? Na qual os escravos e os nativos ficaram à mercê da sorte. Então, uma Constituição que veio, mas não veio para todos. Então, para entender aqui, os africanos da América do Norte, os africanos chegaram nos Estados Unidos em 1619, na região da Virgínia, nós temos aqui, ó. Então, esses escravos esses africanos foram levados para trabalhar como escravos. Nós temos um mapa um pouquinho maior aqui, né? Mas o nosso ponto principal aqui é os Estados Unidos. São os Estados Unidos, na verdade, né? Então,
Os africanos, eles chegaram na sua maior quantidade em 1619 até 1860, que foram aproximadamente 400 mil escravizados, né? 400 pessoas vindo da África para trabalhar como escravos. Trabalhava principalmente na região do tabaco e do algodão nas colônias do sul, né? As trocas culturais. Esses povos eles vieram da África com sua própria cultura, né? Sua própria comida, sua própria religião, principalmente o islamismo, sua própria forma de dançar, cantar, entre outros. E essa matriz, é claro, essa matriz cultural dos africanos prevalece até os dias nos Estados Unidos. Eu estou olhando aqui, esse conteúdo está na página de vocês 64 e 65. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, dá uma lida para não abranger muito esse slide. Então, temos lá a matriz cultural africana, pode ser desde alimentação, vestuário, dança, música, ritmo, entre outros. Dá uma lida nesse conteúdo para vocês entenderem um pouco melhor sobre os africanos que ficaram à mercê, mesmo os Estados Unidos tendo declarado a independência e tendo feito a primeira Constituição da América, a primeira Constituição republicana na América, né? E aqui nós temos os indígenas na América do Norte. Quando os europeus chegaram já nessa região, tinha os povos nativos que viviam. Esses povos foram muito massacrados, principalmente por doenças, guerras, e eles foram afastados dos seus territórios, foi pegando cada vez territórios menores. Esse conteúdo também para vocês, para não estender muito, está na página 66, os indígenas na América do Norte, depois tem o massacre dos indígenas, e os indígenas, até hoje, quais os direitos que eles lutam, que espaço que eles querem ocupar na sociedade. Então, nós temos dois povos ainda que precisam de muito respeito, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como no restante do mundo. E esses povos são sempre nativos ou escravizados, que no Brasil nós também temos vários preconceitos em relação a isso, que é os povos africanos e os povos nativos. Então, até aqui, né, não vou expandir muito, senão ficar muito grande, ficar cansativo, e também é a minha primeira aula que eu estou gravando nesse programa, não sei se vai ficar bom. E a gente continua numa próxima aula, ok? Até a próxima.